Partindo agora para o Brasil, falando um pouco da cultura do nosso país. Como a gente falou lá no primeiro vídeo dessa série, a música de toda a América sofre uma forte influência negra e no Brasil não tem como ser diferente. Um país que tem uma história negra tão grande, tão com uma participação da cultura negra tão forte, né? E aqui no Brasil, então, a nossa história começa. São tantos estilos que eu não sei nem por onde começar. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de como começa, como houve essa colonização aqui, como que acontece esse cruzamento da cultura negra. Eu acho que a grande diferença entre as manifestações musicais do Brasil e as dos Estados Unidos é que, embora ambas tenham suas raízes na África Ocidental, a, a quantidade de gêneros musicais brasileiros é muito maior que a dos Estados Unidos, porque a quantidade de africanos escravizados que vieram para o Brasil foi muito maior que que foi para os Estados Unidos e também abrangeu um território muito maior. Então a gente tem gêneros musicais diferentes no Maranhão, tambor de Minas, em Pernambuco, maracatu, muito tempo depois, frevo. A gente tem congada, a gente tem samba carioca, samba de roda, que é de Salvador, da Bahia, samba paulista, samba mineiro, samba gaúcho do Lupicínio Rodrigues. E isso tudo, e fora outras manifestações musicais. Mas eu acho que a base foi a mesma, aquilo que eu falei da capacidade do africano escravizado de manifestar sua humanidade através do canto, né? Que embora estivesse com todo aquele sofrimento inimaginável para nós hoje em dia, conseguir cantar, porque o ser humano canta, o ser humano dança, e com ritmo, e com ginga, e que continua até hoje, que influenciou tantos outros ritmos. E uma grande diferença de lá para cá é que aqui não teve por base as igrejas, né, como você falou, Ah, é, e a percussão aqui é uma coisa muito presente, né? Todos esses estilos que você citou têm por base a percussão. exatamente. Foi bom você ter lembrado disso, né? A percussão é fundamental em todos esses ritmos, e assim como em outras partes das Américas, né? No Caribe, a gente também vê essas manifestações, como em Cuba, que é uma outra área das Américas que recebeu uma grande quantidade de africanos. Então, lá também, né, todos os ritmos são africanos. E Cuba, assim como o Brasil, foram colonizações católicas, né? Os colonizadores eram católicos, então havia também maior liberdade de expressão para os escravizados. Então, essa é outra diferença, porque aí a gente vê uma coisa que para nós, aqui no Brasil, é claramente africano, nos Estados Unidos, nem sempre as pessoas sabem que aquilo é puramente, que é basicamente africano, né? Como as igrejas negras, receber o Espírito Santo, que é uma coisa que acontece nas igrejas protestantes negras americanas, que para a gente parece, estão recebendo o santo. E receber o santo já é um sincretismo religioso, né? Porque o santo é uma categoria católica. Então, eu acho que uma outra diferença aqui no Brasil, que é tão importante, é que houve assim, claramente e grandemente maior mesclagem das culturas que se manifestam nas músicas, né? Então, a raiz é negra, mas é muito mais consumida por qualquer pessoa de qualquer etnia do que nos Estados Unidos, né? Aqui eu acho que é muito mais uma coisa assim de as pessoas admitirem que é brasileira, mas também é necessário que se dê crédito aos precursores, né, que eram
pessoas de ascendência africana, descendentes de pessoas que foram escravizadas, que foram escorraçadas, e tudo isso. E até, assim, um ritmo brasileiríssimo que foi importado, e foi exportado, desculpa, que foi exportado para o mundo todo, como a bossa nova, que bebe nas águas do samba, claramente. Só que a bossa nova, né, como o nome já diz, é uma outra bossa, que consiste em quê? É mais lenta, a batida é mais lenta e mais leve, né, ela faz. E eu acho que foi na autobiografia do Ronaldo Boscoli, que é um dos grandes expoentes da bossa nova, mas que as pessoas falam sempre em Tom Jobim, que era maravilhoso, mas não era o único. Eu li que na autobiografia dele que eles cantavam baixinho, aquele estilo de cantar baixinho e mais devagar, porque eles se reuniam nos apartamentos, todos moravam na Zona Sul, todos eram de classe média alta, moravam em prédios e aí moravam com os pais, e os pais chegavam, olha esse barulho aí, é, canta mais baixo, toca mais baixo, os vizinhos vão reclamar. Então ficou aquele estilo assim que parece tão intimista e que no exterior se torna jazz brasileiro. Né? Uma vez um russo não, ele era ucraniano, falou: ai, você é brasileiro? Eu adoro jazz brasileiro. Eu falei: eu não sei o que é isso. Desde quando o Brasil produz jazz? Aí ele começou a falar eu falei: não, o nome disso é bossa nova. É um estilo brasileiro, não é jazz. Mas lá ficou com essa reputação porque os músicos de jazz, de Tom Jobim, e o Frank Sinatra, né, gravaram discos e foi assim que ela se propagandeou. Mas então, a bossa nova, que é um ritmo super urbano, o samba também né? O samba é produto ali do reduto da Praça 11, centro da cidade do Rio, Tia Ciata, que era baiana, né? E veio para o Rio, e Donga, e anos depois Cartola, maravilhoso, e por aí vai, né? Um estilo que, assim, tem pessoas que são mais versadas em musicologia do que eu, podem detectar exatamente o que é africano nesses ritmos.